Parabéns, Jair Messias Bolsonaro. Parabéns. Temos um grande vencedor nas eleições de 2022 no Brasil, dia 30 de outubro de 2022. Bom, eu tô soltando esse vídeo perto aí das 5 horas da tarde, horário de Brasília, quando a apuração da eleição passada, recente, ainda nem começou. Mas eu já quero dar os parabéns a Jair Messias Bolsonaro como o grande vencedor dessa eleição, independentemente de qual seja o resultado das urnas. E eu vou explicar para vocês por que eu penso dessa forma. Bom, Luiz Inácio Lula da Silva trabalhou por décadas dentro do Brasil para atingir a posição política e social na qual ele se encontra hoje. Como uma pessoa que, mesmo condenada como dos maiores líderes de organização criminosa dentro da política de um país no mundo, ainda assim ele consegue, em função de conchavos políticos, ter toda a leniência do Supremo Tribunal Federal, etc e tal, e poder, então, através de manobras jurídicas para lá de questionáveis, com posições muito vergonhosas, e menções não honrosas a Cássio Nunes, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e etc., conseguiram transformar um preso por corrupção em uma pessoa descondenada, inclusive com direitos políticos de participar de eleição. Agora, o Bolsonaro conseguiu chegar numa condição mais ou menos parecida à do Lula em termos políticos e sociais em bem menos tempo. O Bolsonaro despertou como figura pública há poucos anos atrás. Claro, também de uma maneira não muito honrosa. Bolsonaro se tornou mais conhecido nacionalmente como uma espécie de meme ambulante, que frequentava o CQC e o programa da Luciana Gimenez. Não sei se vocês lembram disso, Tipo assim, o Bolsonaro ele era tipo assim, um animal que você vai ver no zoológico para você tirar sarro do tipo, olha que animal estúpido, Era mais ou menos assim que era a postura do CQC e da Luciana Gimenez em relação ao Bolsonaro. Tipo assim, vamos convidar aquele deputado do baixo clero, aquele imbecil que só fala merda, pra a gente ficar aqui zoando e tendo audiência? E basicamente era isso que era feito, E assim o Bolsonaro ganhou aí essa fama de falar esse monte de lixo, em termos aí especialmente de homofobia, mas não somente, Dessas pautas aí que o Bolsonaro gosta de tratar, e se tornou uma pessoa famosa nacionalmente. E aí o movimento antipetista caiu no colo dele, ele se tornou presidente, e agora é visto como um grande mito por pelo menos aí quase metade da população brasileira. Então é um feito gigantesco, Especialmente construído com base na absoluta falta de conteúdo, na absoluta falta de questões propositivas para um país, meramente com base aí em meme, burrice, preconceito, coisas assim estúpidas e idiotas, que supostamente espelham assim um lado da alma do brasileiro, que é essa alma assim pseudo-conservadora e etc e tal, pelo menos quase metade do Brasil, e o Bolsonaro conseguiu surfar essa onda em muito menos tempo do que o Lula. Então hoje, mais ou menos, Jair Messias Bolsonaro e Lula são duas forças políticas mais ou menos proporcionais, tanto que a gente está um pouco tenso para saber qual dos dois vai ganhar, porque os dois podem ganhar. Então o Bolsonaro se tornou tão grande quanto o Lula em bem menos tempo que o Lula, Naturalmente isso também revela que a base de pessoas que votam no Lula tem uma relação emocional com ele mais de longa data, de 20, 30 anos no passado. Veja, por exemplo, o jingle do Lula, Lula lá, não sei das quantas. Isso aí remete a 20 anos atrás. Coisa assim que a gente ouve hoje, a gente relembra lá quando a gente era adolescente ou criança, por exemplo, as pessoas da minha idade que estão na faixa dos 40 anos. Então você vê, o Lula tá plantando essa campanha dele há 20, 30 anos na nossa cabeça. E muita gente tem essa conexão assim com o carisma do Lula e por isso vota nele. E o eleitor do Bolsonaro não tem assim há 30 anos acompanhando o Bolsonaro. Mesmo que ele seja político há 30 anos, ele era um político, um deputado federal, inexpressivo em termos assim de exposição nacional,
E então ele nasceu aí vamos pensar assim, para política nacional, vamos pensar assim, 6, 7 anos atrás, o Bolsonaro. E conseguiu chegar do mesmo tamanho do Lula. Então, parabéns, Jair Messias Bolsonaro. Agora, outra razão importante para a gente parabenizar o Jair Bolsonaro como grande vencedor dessa eleição é que o cara conseguiu fazer uma coisa assim que eu considero extraordinária, né? Ele manifestou uma completa traição das pautas práticas que ele defendia em 2018 e ainda assim ele mantém os eleitores que dizem que os Judas são sempre aqueles que traem o Bolsonaro, nunca o próprio Bolsonaro. Então vamos explicar. Bolsonaro, antes de ser eleito em 2018, era pró-Lava Jato, a favor de Sérgio Moro, contra o foro privilegiado, a favor do Lula na cadeia, e etc e tal, e várias dessas pautas, que são coisas práticas, né? Não são meramente pautas teóricas, do tipo assim, sou a favor da família. O que isso significa? Sei lá, significa uma coisa meio teórica que eu sou a favor da família, né? Mas assim, na prática, o Bolsonaro era pró-Lava Jato. Aí ele vai, mata a Lava Jato, se gaba de destruir a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo. E as pessoas dizem, não, Bolsonaro tá tranquilo. Como se ele não fosse o traidor desgraçado que ele realmente é. Então assim, isso é uma vitória gigantesca, né? Você conseguir trair praticamente todas as pautas práticas que você tinha antes de ser eleito e ainda continuar com o apoio político das pessoas que consideram quem trai você como o verdadeiro traidor, mas você que traiu todas as pautas não é o Judas da história, né? Coitadinho do Bolsonaro. Bolsonaro sempre é aquele que faz o máximo possível e só não faz mais porque não consegue, coitadinho, né? Não é o traidor vagabundo que ele realmente é. Isso é uma vitória gigantesca para o Bolsonaro, ou seja, ele realmente consegue passar a impressão para muitas pessoas que ele é esse cara fera, que é coerente o máximo possível e blá blá blá. Isso é muito interessante. Parabéns, Bolsonaro, por conseguir ter esse bando de débil mental aí achando que você é um cara coerente. Isso realmente é um feito político muito grande. Outro ponto. A gente precisa considerar o Bolsonaro como o verdadeiro vencedor dessas eleições, independentemente do resultado, porque ele soltou o Lula através do Cássio Nunes na esperança, né, de alguma maneira repetir, né, a polarização e a vitória que ele teve contra o PT em 2018 nesse ano, e tá por um triz de perder a eleição pro Lula. Parabéns, Bolsonaro. Isso demonstra que você é o verdadeiro vencedor da eleição, né? Porque você realmente é tão estúpido que você merece o prêmio nessa eleição. Achava que ia ser bem fácil esse caminho, e se perder do Lula, a gente vai dar muita risada. Claro, a gente não vai poder comemorar muito, porque é um desastre para o Brasil o Lula ser reeleito, assim como seria um desastre o Bolsonaro também ser reeleito, então a gente está entre um desastre e outro. Mas pelo menos uma coisa boa vai ter se o Lula vencer, a gente poder dar risada da cara do Bolsonaro, que calculou mal politicamente, soltando o Lula ia conseguir polarizar e vencer o Lula em 2022, e vai tomar pau nas urnas, caso isso se confirme de verdade. E óbvio que o Bolsonaro ainda tem chance de ganhar, acho que eles vão disputar aí voto a voto até o último voto, e acho que até aí umas 11 horas da noite a gente descobre quem é o novo presidente do Brasil, que não vai ser novo, na verdade, né? Ai, caramba. Mas, por fim, o Bolsonaro ele merece assim, um parabéns especial por realmente desmascarar uma quantidade enorme de pseudo-cristãos no Brasil. Olha só, eu não acho que seja completamente impossível você ser um cristão e apoiar o Bolsonaro. Claro, se você for um cristão cego, surdo e mudo, pode ser que realmente você tenha alguma razão de votar no Bolsonaro. Então, por exemplo, você não sabe que o Bolsonaro, né, nesses 4 anos de governo, ele fez orçamento secreto. Você não sabe disso. Mas para você só chega o papo que o Bolsonaro é a favor da família. Então você vota nele como um cristão que é a favor da família, não sabe nada sobre o governo na prática, aí beleza, pode ser que Jesus ele te perdoe no contexto aí de que Jesus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas se você diz que você é um cristão, você sabe que Jair Bolsonaro fez o orçamento secreto, que é um esqueminha de corrupção, entre aspas, legalizado,
maior do que o Mensalão e maior do que o Petrolão, e você ainda assim passa pano para o governo Bolsonaro, então você revela que, na verdade, você não se importa que o seu candidato seja um mentiroso, seja um corrupto, seja uma pessoa incompetente, seja uma pessoa que faça compra de votos, seja uma pessoa completamente hipócrita, etc e tal, e tudo mais. E ainda assim você vota nele, aí você é um pseudo-cristão, não adianta. Se você sabe que o Bolsonaro é um corrupto, é um quadrilheiro, é um vagabundo, é um mentiroso, é um traidor, é uma pessoa que toma o nome de Deus em vão, é uma pessoa que instrumentaliza a religião para ganhar voto e poder político, é uma pessoa perigosa, é uma pessoa violenta, é uma pessoa preconceituosa, é uma pessoa que ama o diabo, serve ao diabo através das suas infinitas mentiras, e ainda assim você vai votar 22 porque você vota no Bolsonaro? Parabéns, Bolsonaro. Obrigado por essa vitória, porque assim você desmascara uma enorme quantidade de pseudo-cristãos que no final das contas gostam mesmo de mentira, de preconceito, de demagogia, de maldade, de burrice e dessas pautas idiotas todas aí que o Bolsonaro realiza na prática, inclusive. O pessoal fala assim, não, Ezequiel, não é como você está falando, porque o Bolsonaro é o único capaz de derrotar o PT. Então tá bom, você sabe quantas vezes o governo Bolsonaro votou ao lado do PT nas pautas nesse ano? Você faz ideia de quantas vezes isso aconteceu na legislatura de 2018 até 2022? Mais de 300 pautas. A base do governo Bolsonaro votou juntinho da base do Lula. Por exemplo, PEC Kamikaze. Vamos fazer uma bomba fiscal 4 vezes maior do que a Dilma fez, do primeiro para o segundo mandato da Dilma, para tentar se reeleger no governo Bolsonaro? Vamos lá? Vamos tentar comprar voto bastante para enganar trouxa e ver se reelege o Bolsonaro? Vamos. Quem votou a favor? Jair Messias Bolsonaro e toda a sua base, ao lado do PT. Olha que maravilha. Parabéns, cara. Parabéns. Vamos votar a favor de juiz de garantia, porque aí a gente cria tipo mais uma instância dentro do judiciário brasileiro, que já é abarrotado de instâncias e recursos, para dificultar os processos criminais no Brasil, especialmente aqueles que envolvem políticos. Vamos votar juntinho aí para ser a favor da emenda do Freixo, que colocava a figura do juiz de garantia no judiciário brasileiro? Quem votou juntinho do governo Bolsonaro? O PT. E a gente poderia citar aqui mais de 300 pautas em que o governo Bolsonaro votou junto com Jandira Fegali, junto com Gleisi Hoffmann. Ó, só gente boa, galera. Pode confiar, tá? Selo Jair Messias Bolsonaro de qualidade. Mas ele é a única esperança que o PT não volte ao poder. Petista na PGR, por exemplo, Cássio Nunes, no Supremo nomeado pelo Bolsonaro, é o que soltou o Lula para o Lula poder estar aí concorrendo à eleição com perigo de ganhar. O segundo nome do Supremo foi o André Mendonça, que inclusive era assessor do Dias Toffoli, que eu não sei se você sabe, era, até ser ministro do Supremo, era advogado do PT. Inclusive tem foto do Jair Bolsonaro dando um forte abraço de amigo em Dias Toffoli aí, naquela época que eles fizeram o acordão entre Jair Messias Bolsonaro, Dias Toffoli e Gilmar Mendes para estancar a sangria da Lava Jato, livrar o Flávio Bolsonaro das investigações da rachadinha e destruir o país. Mas olha, veja bem, tem que fazer tudo o que o PT quer, senão o PT volta. Né, galera? Então, assim, ó, por essas e outras, Jair Messias Bolsonaro é o verdadeiro vencedor dessas eleições. Conseguiu fazer o inimaginável. Vocês imaginem, se o Haddad tivesse sido eleito no lugar do Bolsonaro em 2018, e o real fosse uma das moedas mais desvalorizadas do mundo, tivesse atrasado compra de vacina, inclusive com suspeita de corrupção, tivesse suspeita de corrupção no MEC envolvendo milhões de reais em barra de ouro, dinheiro escondido em pneu. Você imagina se o Haddad tivesse nomeado para Procurador-Geral da República um petista que não denunciasse um político, não prendesse um político no Brasil? Aí você, Bolsonaro, você ia estar querendo se suicidar.
numa hora como essa. Imagina o Haddad nomeando o Cássio Nunes ministro do Supremo e pouco tempo depois o ministro dando voto para soltar o Lula. Aí vocês iam dizer o quê? Que a esquerda é nojenta, é corrupta e faz tudo de mal, a vontade do Satanás, etc. Mas como é o mito que fez? Aí beleza, né, galera? Ele fez o melhor possível, ele não tinha como fazer diferente, não é, galera? Por isso, Jair Messias Bolsonaro é o grande vencedor. Agora, se você tá com medo que o Lula ganhe essa eleição, eu tenho a solução para o seu problema, se você é bolsonarista, e você não quer ficar chateado se o Lula ganhar essa eleição, e eu vou resolver o seu problema. Cada ação que o Lula tomar no governo, assim que ele assumir, gado, finja que é o Bolsonaro que tá tomando aquela decisão, entendeu? Finja que é o Bolsonaro. Aí tá tudo certo, tá tudo bem, Deus tá no comando e tá muito feliz com o que tá acontecendo no Brasil. Então, mais uma vez reitero, parabéns, Jair Messias Bolsonaro.